O torcedor do Bahia teve muitos motivos para acreditar na classificação inédita para as semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida aqui em Salvador, o tricolor saiu da frente do placar, mas cedeu o empate aos 49 minutos do segundo tempo. E na volta teve de tudo um pouco. Marcos Felipe agarrou o pênalti, Everaldo abriu o placar com um golaço, Ademir e Mugni carimbaram o travessão, mas o jogo foi para os pênaltis e Gabriel Grando acabou com o sonho do esquadrão. Estava em nossas mãos, né? Mas o viagem do destino escapou, mas futebol é assim, né? Quem não faz leva e vice-versa e bola para frente. Estava confiante, bem confiante, mas infelizmente não deu, né? Vamos focar agora pro Brasileirão. Mas mesmo com a grande partida feita pelo Bahia, uma dúvida não quer calar. Aí, Paiva, por que Mugni não bateu o pênalti, Paiva? Eu priorizei aqueles que bateram muito bem nestes dias que nós treinamos. Curiosamente, o Nico, que falhou, e o Cicinho, em todos os remates que fizeram no treino, foi gol. Mas claro que isto depois aqui é diferente. E o Gabriel igual. Portanto, nós não tiramos moeda ao ar para escolher os jogadores, há um critério de treino. O técnico Renato Paiva também foi questionado sobre os 3 gols decisivos sofridos pelo Bahia nos 3 jogos contra o Grêmio. Todos surgiram pelo lado direito da defesa tricolor e terminaram com um cruzamento rasteiro para a grande área. Apesar das semelhanças, Paiva tratou a situação com naturalidade. Acho que é um jogo dividido. Volto a dizer, as qualidades individuais às vezes caem para um lado, outras vezes caem para o outro. Não vou agarrar a isso, os golos têm que existir de alguma forma. Nós fechamos o espaço de dentro, demos o espaço de fora, houve um desequilíbrio, a partir daí é o jogo. Pois é, meus amigos, eu vou aproveitar para pegar esse gancho aí da última fala dele, porque eu ainda não aceitei muito bem essa informação. São 4 jogos que o Bahia fez, nesses 4 jogos, 3 foram contra o Grêmio, e os 3 gols decisivos do Grêmio aconteceram muito semelhantes, foram muito parecidos. Como é que você, no intervalo tão curto, enfrentando o mesmo adversário tantas vezes, não se prepara para uma jogada que acontece, inclusive, no mesmo contexto de jogo? É reta final de partida, Ferreirinha entra, dá aquele cansaço, aproveita a bola ali na direita da defesa, cruza para dentro, gol. 3 vezes o mesmo lance. Eu ainda não aceitei muito bem a informação, por mais que eu entenda o argumento dele de que os times têm uma forma de atacar. Então é natural que eles façam um gol de forma parecida, né? Porque é o modelo de ataque do time. Mas mesmo assim, você enfrentando tantas vezes num espaço tão curto, não me desce. Desculpa, o técnico entendeu assim e repetiu e deu certo. Eu digo, o técnico, o outro Renato, né? Sim. O outro Renato viu o jogo, o de cá não viu. Porque ele podia neutralizar, ele já podia atentar os jogadores para esse tipo de jogada. Ele tinha que fazer tudo para evitar. Ele errou e fica dando desculpa esfarrapada para o torcedor. Quem é Nico no Bahia, que eu não sei quem é. Nico? Ele falou aí, Nico, que é bater, eu não sei. Nico Azevedo. Aí ele chama de Azevedo, chama de Nico? É Nicolás, aí Nico. Ah, ele chama de Nico. Ah, tá. Porque o Nico também foi lá e errou, né? Então, não sei. Aí, os jogadores que ele escalou, quer dizer, hoje todo mundo tá... A pergunta, perfeito para vocês, a pergunta do dia hoje é, esquece tudo do jogo normal, porque jogo normal, o Bahia foi valente, foi igual, tudo certinho. Massa, sendo de cabeça. O problema todo vai lá residir nos pênaltis. Foi ali que estava errado. E ele que escalou. E o Mugni disse, não, eu estava pronto para bater. Foi o técnico que escolheu. Normalmente, até me explique depois, você que era supervisor de clube, que hoje os jogadores se reúnem, discutem entre eles e batem os pênaltis. Nesse caso, foi diferente. O treinador escolheu. Eu quero saber depois de você, que foi supervisor e hoje tem contato lá e mora no Bahia ainda, me explique, que até agora eu não entendi absolutamente nada. Olha, amigo, primeiro, enquanto estive no futebol, e eu acredito que continue, cabe ao treinador escalar quem vai bater. É inconcebível. As argumentações dele não procedem. Por quê? Mugni era o batedor oficial, enquanto estava em campo, era o batedor perdeu um pênalti oficial. até hoje. Eu não lembro de ter perdido. Ele fez 5 de 6. Pronto, perdeu um. Aí você tem um jogador como esse e utiliza 6 batedores e não coloca, não tem argumento plausível para justificar. É inconcebível. Segundo, nós vimos o Vini Júnior, joga sempre daquele lado esquerdo, é um jogador habilidoso, vai para dentro. Todas as vezes que todos os adversários que enfrenta têm uma marcação dobrada. O porquê
ele não fez da mesma forma quando o Ferreirinha entrou, sabendo que é um jogador hábil, jogador veloz, enfrentando um lateral que já estava cansado, mas independente de cansaço, teria que obrigatoriamente ter uma marcação dobrada. Não, ficou sem cobertura, ficou de uma forma que um jogador de 34 anos não cabe. Ele ficar de frente, você de frente para o seu atacante, qualquer toque que ele der, você não dá tempo de chegar. Geralmente, os laterais inteligentes dão um corredor e fecham o outro, porque se ele vier para cá, dá tempo de chegar. Foi uma jogada infantil, a marcação, e um erro tático que vem se recorrentemente acontecendo. Todas as vezes, Renato põe o Ferreirinha, que sabe que é um jogador hábil, veloz e inteligente, e não faz uma marcação dobrada com cobertura. E aí acarreta o que nós já vimos e que trouxe um prejuízo enorme quando o Bahia poderia ter eliminado o Grêmio, sim, coisa que muita gente não acreditava pela performance do Bahia, mas que na prática poderia ter acontecido e por esses erros não aconteceu. Vamos por partes, né? Primeiro, pegando lá em relação ao pênalti. Cara, por mais que sim, ou seja lá quem for, tenha cobrado o pênalti bem nos treinos e tal, rapaz, Mugni foi um dos craques do Bahia no passado no acesso. É um dos melhores cobradores de pênalti, você vê. De 6 cobranças, ele fez 5. Como é que você deixa um cara de fora desse? É tipo o que aconteceu com o Brasil e Croácia na Copa do Mundo. Não tem condições de Neymar, o melhor cobrador de pênalti do mundo, deixar para bater o último depois de Rodrigo ter começado a cobrança perdendo. Irmão, os craques do time tem que começar cobrando, velho. Tem que começar batendo, tem que cobrar o pênalti de alguma forma primeiro antes do que os outros. Ah, mas treinou bem e tal. Não concordo em relação aos gols sofridos pelo Bahia. O Bahia o Bahia se defende mal, é uma equipe que se defende mal. Eu não acho que o Bahia tem um elenco ruim. Eu acho que é mal aproveitado, subvalorizado. Óbvio que não é um elenco para estar lá no G6, mas também não é para estar sendo porteiro de zona de rebaixamento. Chegou agora Gilberto, que é um excelente jogador, é uma contratação maravilhosa do Bahia. Enfim, o Bahia não consegue se defender bem ali no entrelinhas, o Bahia tem muita dificuldade, é muito espaçado o time, as costas da profundidade também, tanto é que fez os últimos gols do Grêmio aconteceram dessa forma, sempre pelo lado esquerdo. É simples, o ponta pega a bola, aí Bitelo, geralmente é Bitelo que está aqui na ponta, né? Aí o cara toca, ele passa, faz 1-2, ele toca, infiltra, Bitelo dá na frente e cruza. Aconteceu gol assim com o Reinaldo, o do 2-1, não foi? No Campeonato Brasileiro, depois aconteceu na Copa do Brasil e agora aconteceu agora. E se você pegar outros jogos, tem um gol sofrido contra o Bragantino, gol sofrido contra o Botafogo, então o Bahia é uma equipe que se defende muito mal. E assim, a gente fala que o treinador precisa ter tempo e tal de trabalho, só que ele já tem 7 meses no comando e o Bahia ainda não apresentou tanta evolução assim, sabe? Para ser uma equipe, uma máquina de sofrer gols, sabe? E não tem zagueiros ruins. Canu não é ruim, Gabriel Xavier não é ruim, Vitor Hugo não é ruim, só que é um time que não está conseguindo render o que pode, sabe? Porque a gente tem essa mania de falar, o time é ruim e tal, aí chega um treinador bom que muda a caseira, era o caso do São Paulo aí, né? Tava com o Rogério Ceni e tal, que não conseguia render, e aí chegou o Dorival Júnior, o São Paulo foi lá, ganhou do Palmeiras na ida e ganhou do Palmeiras na volta. Aí o time virou uma maravilha, os mesmos jogadores que estavam lá na fase ruim são os que estão lá agora na fase boa. Então, acho que o Bahia precisa ter essa evolução. Não sei se com o Renato Paiva vai conseguir ter a mudança, porque o Botafogo, ano passado, a cabeça de Luiz Castro estava a prêmio, o começo desse ano também. E manteve o projeto e aí o time na liderança do brasileiro. Aí teve uma diferença. O Luiz Castro, eu gravo sempre isso, porque ele chegou e falou assim, peraí, eu vim para cá para treinar o Botafogo com a minha convicção. Mas entendi que, primeiro, eu tenho que reconhecer como funciona o futebol brasileiro, que eu tenho que primeiro dar resultados para depois implantar a minha convicção. Não conseguindo mas quando ele fez essa reflexão, o Botafogo começou a ganhar. Sim. Mudou tudo. E tem um detalhe, eu estou conversando aqui agora, existe uma maldição, atenção, não sou contra não, eu sou progressista, mas existe uma maldição das SAFs desse brasileiro, atenção, viu? Atenção, existe uma maldição das SAFs nesse Campeonato Brasileiro. São 6 SAFs disputando o Campeonato Brasileiro. Das 6, 3 estão no grupo de rebaixamento. Veja lá, o América é SAF, grupo de rebaixamento. Vasco. Curitiba é SAF, grupo de rebaixamento. Acabou de chegar também, né? Hein? Acabou de chegar também.
Amigo, mas está no grupo de pessoal, rebaixamento. Virou SAF, grupo de rebaixamento. Botafogo, Curitiba, Vasco e América, os 3. Aí o único que está fora ali é o Goiás. Mas quando sai do Goiás vem o Bahia, está perto. Depois vem o Cuiabá, está perto. O único que está fora dessa maldição é o Botafogo. Todos os outros que estão SAFs, hoje... Sim, e o Cruzeiro. Então são 7. Não, o Bragantino não é SAF. O Bragantino é outra história. Então todos eles estão próximos. Não sei o que aconteceu. Pode até ser uma estranha coincidência. Mas, de fato, essas equipes SAFs estão ali, ó, mergulhando, doidas para voltarem para a segunda divisão. Agora vamos virar a chave já pensando, projetando esse jogo de domingo. Queria saber de vocês o impacto até psicológico, anímico, que esse jogo de quarta-feira pode ter no time, né? Visto que teve uma grande participação, teve um grande desempenho contra o Grêmio, uma grande partida. Acho que se repetir esse desempenho vai conseguir fazer uma campanha segura no Campeonato Brasileiro. Mas queria saber de vocês, para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, o time deve chegar mais forte ou um pouco já abalado em relação ao que aconteceu na quarta? Gilberto já pode jogar? E poder pode, mas podia treinou pouco e o Copa Paiva disse que não deve utilizá-lo enquanto ele não pegar ritmo. O ritmo é que acho que a última partida dele foi em maio, né? Então, realmente tem isso. Mas Exato. Eu acredito que uma coisa é você tomar um empate no finalzinho semana passada e falar assim, poxa, poderia ter ganho. Aí você vai pro vestiário com autoestima lá embaixo. Outra coisa é você jogando bem e tal, pá. Mesmo sem lembrar, você fala assim, pô, a gente foi eliminado, mas nós jogamos bem e tal. A gente começou abrindo o placar fora de casa. E acho que tem bola para isso. O Bahia tem time para isso. Sabe, eu não acho que o time do Bahia seja ruim. Não acho que seja ruim. Deveria ser assim em todos os jogos. Se o Bahia jogasse todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da forma que jogou a Copa do Brasil, principalmente agora no final contra o Grêmio, não estaria nessa condição. Mas isso não vai acontecer. Vou explicar primeiro por quê. Não vale 9 milhões, valia 9 milhões. Não tem a motivação grande que tinha o Grêmio, que era um campeonato simples, que o Brasil inteiro estava vendo, agora volta ao normal. E lá dentro, lá na La Liga, né? Agora é La Liga, o estádio do Atlético, vai ser complicado. Liga Arena. Vai ser difícil, vai ser complicado e tem mais. O Atlético vem também de 2 derrotas, né? Contra o Flamengo, então é diferente, o Bahia saiu invicto. Né? Saiu invicto, mas o Atlético veio de 2 derrotas, está com o técnico interino lá e a torcida vai fazer de tudo para o Atlético ganhar. Então, tem componente de torcida, tem componente de campo que é diferente lá, né? Grama sintética. Então, o Bahia vai ter que se virar nos 30 para vencer. Se não vencer, vai torcer, como vem acontecendo, para o Goiás tomar uma porradinha para ele continuar fora da zona. Porque, caso contrário, vai ser difícil. E eu não acredito, sendo muito franco, que o Bahia hoje tenha potencial para chegar lá na Liga Arena e vencer o Atlético. Não é que o Atlético seja super maior que o Bahia, não. É a condição que o Bahia está dando nesse brasileiro com os seus adversários. Olha, eu acho que esse jogo tem um fator positivo, apesar da frustração, como já frisei, pelo fato de ser palpável ao final do jogo o Bahia passar, porque inicialmente não era absurdo nenhum se pensar que seria muito difícil pelo que o Bahia vinha apresentando. Então, isso surte um efeito positivo, sim. Nessa hora, a comissão técnica, aqueles jogadores mais maduros, sabe, tem que motivar o grupo, mostrar que tem condições. Jogar na Arena do Grêmio é dificílimo, como será com o Atlético do Paraná, mas, de uma certa forma, foi positiva. Eu já vivenciei situações, todos nós, nas quais se dizia impossível reverter. Eu já citei aqui e vou voltar. Bahia e Santos, 2012. O Bahia lá estreando, perdeu o técnico com Ganso, Neymar, arrebentando. E o mínimo que se esperava que tomasse 3-0, que acharia que seria bom. O Bahia foi lá e deu 3-1. Então, no futebol existe o imponderável. Agora, sem sombra de dúvidas que o Atlético Paraná, apesar de ter perdido a classificação, pelo seu histórico dentro de casa, é favorito, sim. O fato de ser favorito não lhe garante o triunfo. Eu acredito que se o Bahia repetir a atuação que houve, principalmente com a determinação, com a falta de omissão, o Bahia teve iniciativa, isso é fundamental. Jogadores que produziram, como o Kaique, que eu tenho que ressaltar, o Kaique vem melhorando muito, era um jogador que fazia umas jogadas, sumia. Hoje ele está mais participativo, tem muita habilidade. Então, será que foi o modelo que ele passou a utilizar? Eu acredito que é um jogador jovem que, quando teve a sequência e foi ganhando confiança, ele tem potencial.
E é um jogador de habilidade, tanto que a jogada que originou o gol do Everaldo foi ele que limpou no meio-campo e serviu o Everaldo. Então, o Ademir também teve uma boa atuação, ou seja, no contexto geral, o Bahia jogou bem. Se jogar dessa forma, existe a possibilidade, sim, de trazer um triunfo ou até um empate. Agora, nós não podemos deixar de saber que o Atlético do Paraná jogando ali é muito difícil ser batido. Mas não é impossível. E torcemos que isso aconteça, né? E até porque... Vamos aproveitar, daqui a pouquinho o Emílio completa aqui, mas vamos aproveitar para ver então um pouquinho como é que deve ser esse jogo de domingo, Bahia Atlético Paranaense lá na Liga Arena, a Arena da Baixada. Vai ser difícil esquecer, mas o Bahia precisa virar a chave. A eliminação na Copa do Brasil ainda dói. Nos detalhes, novamente, acabamos por não ganhar, mas saímos desta Copa do Brasil sem uma única derrota, com uma trajetória muito boa para uma equipa, para um elenco que se juntou praticamente novo. Um grande trabalho destes jogadores. Hoje quem esperava aqui um massacre, entre aspas, mas esse massacre não existiu, nós conseguimos sempre equilibrar o jogo. O adversário também sofre com a queda na Copa do Brasil. Para o Atlético Paranaense, a hora também é de virada. A partida será na Arena da Baixada e o tricolor vai precisar mostrar força. Com 13 pontos em 14 rodadas da Série A, o Bahia é o 16º colocado com 2 pontos a mais que o Goiás, primeiro clube do Z4. A partir de agora, o tricolor só terá o Brasileirão até o fim do ano. São 24 partidas para terminar a primeira temporada da parceria com o City. Emílio Pinto, jogo de consolação entre os dois eliminados da Copa do Brasil. Jogo de consolação mais difícil e é um jogo importantíssimo para o Bahia, porque depois desse jogo daí, você vai pegar aqui o Corinthians na Fonte Nova e depois vai pegar o São Paulo. São Paulo bateu no Palmeiras 2 vezes. Não teve dó nem piedade, está jogando um fino da bola com o Dorival Júnior. Então é bom que quando o Bahia chegue lá, já chegue legal. Agora, chamar a atenção que você falou aqui do time do Bahia, Ademir, enquanto o Jacaré não estiver jogando, ele tem que ser titular absoluto do Bahia, porque é o desafogador. É o desafogador em jogos que você precisa estar ali contendo, fazendo a condição. Na hora que você tem que passar para alguém, tem que passar para o cara que desafogue. E Ademir é esse jogador. O Chaves já está à disposição. Não estava à disposição contra o Grêmio, porque levou o 3º cartão amarelo. Já está à disposição. O Rian foi muito bem. Eu já fico preocupado porque o técnico adora o Chaves. Daqui a pouco ele mexe no time de novo, coloca, mas ele é apaixonado pelo futebol de Chaves. Eu não consigo enxergar esse futebol na equipa jogada por Chaves, mas ele adora. Vai fazer o quê? Não, se ele fizer isso, vai estar dando um tiro no pé. Porque hoje, ele tem pé ainda, é um tiro atrás do outro. Dos laterais que o Bahia tem, o Rian vem apresentando um bom futebol. Eu gosto desse jogador, principalmente jovem, tem personalidade. Você vê que é simples. Quando ele domina, ele já vira de frente. Ele não se omite. Como o Chaves domina 10 vezes, vira para trás e devolve para o zagueiro. Ele não. Teve um gol agora recente. Jogada dele, ele parte para cima no 1 contra 1, ou seja, um jogador jovem, mas com personalidade e com bom futebol. E do Bahia, né? E é importantíssimo dar sequência. Lógico, está chegando um jogador que veio de seleção uruguaia, a tendência natural é que seja efetivado, isso nós vamos ver ao longo dos jogos, porém, não se pode desprezar um jogador como o Rian em hipótese nenhuma. E hoje, Chaves, na minha concepção, de todos os laterais esquerdos, ele está em último lugar, pelo que vem produzindo, pela expectativa criada e a frustração de não ver nesse jogador a qualidade que todos imaginavam. Eu acredito que algum dos laterais esquerdos deve sair, né? Porque vão ficar São 4 laterais esquerdos você agora. Tem Matheus Bahia, Rian, Chaves e Camilo. De repente... Seria um excesso ali no setor, a menos que eles já estejam com algo aí engatilhado para saída, empréstimo, venda de algum dos outros 3. Rian é do Bahia, é ativo do Bahia. O Matheus Bahia é ativo tricolor também. O Chaves é ativo tricolor. Não sei. Bom, de repente eles querem ficar com 4 laterais. Uma coisa é certa. Reconhece que um não deu certo. Sim. Que o Chaves não deu certo e foi buscar mais um para suprir a posição. A questão de Chaves é que ele é acho que um dos... É o principal promissor jogador lateral de lá da Foi considerado um dos 5 Equador, laterais né? E ele jogava muita bola
Independente Del Valle. Então, assim, ele não desaprendeu a jogar bola, ele só não tá conseguindo ainda render aqui dentro de campo, entendeu? Eu não acho que... eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de desistir fácil dos jogadores. Se o cara jogou bem lá e aqui não tá jogando bem, aí tem algum motivo. Oswaldo, ano passado, não jogou nada no CSA. Chegou esse ano no Vitória e é um dos melhores jogadores. Então, não acho que o menino tenha que ser vendido. Então, acho que, sei lá, dá uma segurada nele, deixa na geladeira. Passa um jogo sem... Eu acho que Mas o Bahia tem dinheiro, pô. O Bahia gastou mais de 100 milhões. A questão acho que passa muito pela adaptação. Acho que tem que ter calma. Ele é jovem, veio de outro país, outra cultura. Então eu concordo com você, Ícaro. O problema de Chaves é a fechadura brasileira. Não sei, alguma coisa, só não acho que ele deva ser descartado assim facilmente.